Olá, nesta aula do sexto ano nós iremos estudar uma ideia de frações, ou seja, um conteúdo introdutório para as aulas seguintes. Vamos aos conteúdos? A ideia de fração como parte de um todo. Vamos representar algumas frações. Temos um inteiro. Temos aqui a observação, aqui nós temos um inteiro, que é a representação numérica 1. Então, se eu pegar e dividir ao meio, nós vamos ter o quê? A metade ou o meio. Nós temos aqui, ó, a metade ou meio. Temos aqui um meio e um meio. Ou aqui uma metade e aqui a outra metade, que é representado por 1 sobre 2, que lemos um meio ou metade. Temos aqui, ó, quando dividimos em três partes iguais, cada parte da tira inteira representa a terça parte ou um terço. Se eu pegar essa tira aqui, esse retângulo, e dividir em três partes iguais, nós temos um terço. Temos aqui um terço, outro terço e outro terço. Quando eu somar um terço mais um terço e mais um terço, eu vou formar um inteiro. Então, temos aqui a representação de um terço. Isso aqui é um terço. E temos aqui a representação dela. Representamos um terço, ou terça parte, ou 1 sobre 3. Agora, se eu pegar essa fita aqui e dividir em 4 partes iguais, nós iremos ter o quê? A quarta parte, ou 1/4. Temos aqui, ó. Temos aqui um quarto, outro quarto e outro quarto. Quando eu somar todos os quartos aqui, eu vou ter o quê? Um inteiro novamente. Então, aqui é representado por 1 sobre 4, ou a quarta parte, ou 1/4. Então, nós temos aqui a ideia de algumas frações. Primeiro, nós temos aqui o inteiro, né? Temos aqui um inteiro. Temos aqui a metade, ó, metade e metade, porque aqui foi dividido em duas partes iguais. Nós temos aqui o terço, porque foi dividido em três partes iguais. E temos aqui o quarto, porque foi dividido em 4, porque foi dividido em 4 partes iguais. Se eu somar metade com metade, vai dar um inteiro. Agora, se eu somar um terço mais um terço mais um terço, vai dar também um inteiro. Se eu somar um quarto mais um quarto, mais outro quarto e outro quarto, vai dar o quê? O inteiro. Então, nós podemos observar, se eu somar um quarto com um quarto, vai dar o quê? Metade, ó. Você vê aqui, ó, que um quarto mais um quarto vai dar o quê? Metade. Quando eu somar esse quarto aqui mais esse quarto aqui, vai dar metade. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Temos aqui a imagem da pizza. Então, vamos à primeira pergunta. A fração que representa cada pedaço, ou seja, ele quer saber qual é a fração que representa cada pedaço aqui. Então, é essa fração aqui. Por quê? 8 é a quantidade de pedaços e 1 é um pedaço. Pronto. Temos aqui 1 sobre 8. Está respondido. Letra B. A fração que representa a parte comida. Qual a fração que representa a parte comida? Quantos pedaços eles comeram? 1, 2, 3. Então, vai ser 3 sobre 8. 3 é os pedaços que eles comeram e 8 é a quantidade de pedaços. Então, 3 sobre 8, ou 3 oitavos. Letra C. A fração que representa a parte restante, ou seja, a parte que restou. 5 sobre 8 ou 5 oitavos. Por quê? 5 é a quantidade de pedaços que faltaram, que não comeram. Então, temos aqui ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, 5 pedaços sobre 8, que é a quantidade de pedaços. Se eu somar a parte comida e a parte que restou, vai dar uma pizza inteira. Por exemplo, aqui, ó, 3 oitavos mais 5 oitavos. 3 mais 5 dá 8. E aqui embaixo eu só repito. Então, 8, eu repito. Então, 8 dividido para 8 dá uma pizza. Então, volta a ser uma pizza inteira. Então, é isso. Somente isso. A primeira sempre é isso. Você coloca a quantidade embaixo e o que você quer saber, bota em cima. Por exemplo, aqui, ó, a fração que representa cada pedaço. Então, um pedaço sobre 8, que é a quantidade de pedaços. A fração que representa a parte comida. A parte comida fica em cima. Então, eles comeram com quantos pedaços? 1, 2, 3. Então, vai ser 3 sobre 8 pedaços. A fração que representa a parte restante. Os que restaram ficam em cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços em cima.
e a quantidade que resta, a quantidade total fica embaixo. São exemplos de frações e indicam parte de figuras ou de quantidade. Temos aqui exemplo de frações. Ó. Tudo isso aqui são frações. 1/2, 1/2 ou metade, 1/3, 1/4, 3/4, 1/5, 2/5, 1/8, 3/8 e 5/8. Então aqui são representações de frações, são partes de um inteiro. Observe os relógios a seguir. Temos aqui os relógios. Então aqui, ó, este relógio marca meio-dia, então deu a volta completa aqui, ó. Então é 12 horas. Porque, ó, cada volta completa aqui é 12 horas. Outro relógio aqui, ó. Este relógio marca meio-dia e 15, ó. 12 e 15. 12 horas e 1/4 de hora. Por quê, ó? 15 minutos é 1/4 de hora, porque aqui é 1/4, a metade, 3/4 e 1 hora completa. Então, meio-dia e 15 é a mesma coisa de 12 horas e 1/4 de hora. Por que é 1/4? Daqui para cá 1/4 de hora, porque aqui é 1/4, e aqui meia hora, 3/4 e a hora completa. Temos aqui outro relógio. Este relógio marca meio-dia e meia, ou seja, um dia e uma metade. Ó. 12 horas. Ou seja, este relógio marca meio-dia e meia, ou seja, 12 horas e a metade aqui, ó. Temos aqui a representação de uma fração, ó, 2/3. Isso aqui é uma fração. Esse número de cima aqui, ele sempre é chamado de numerador. E esse aqui de baixo, ele é chamado de denominador. Não esqueça. Numerador e esse aqui, denominador. O denominador, que é esse que fica aqui embaixo, ele indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. Ou seja, a quantidade de partes que foi dividida fica embaixo, é chamado de denominador. E o numerador indica quantas dessa parte foram consideradas. Como nós vemos no exemplo anterior da Pixar, que a quantidade fica embaixo, que é o numerador, e as partes que você quer considerar ficam em cima. Então, voltem lá ao exemplo da Pixar e vocês observem isso, que o denominador é a quantidade de partes que foi dividido, e o numerador é a parte que você considera, que você formulou a pergunta. Como são lidas ou escritas por extenso algumas frações. Temos aqui exemplo de frações. Então, nós vamos ver como se lê. Aqui, ó, esse primeiro aqui é chamado de 1/2 ou metade. Ó, 1/2 ou metade. Esse aqui é chamado de 2/3. Esse aqui é chamado de 1/4. 3/5. 1/6. 4/7. 3/8. 1/9. Aqui nós dissemos 1/2. Aqui, ó, 2/3. 1/4. 3/5. 1/6. 4/7. 3/8 e 1/9. Observamos que a partir daqui do quarto, nós dissemos um número ordinal, sempre ordinal. Agora aqui, ó, 1/10, 10/11. Então aqui nós temos 1/10. A partir do 10 aqui embaixo, a partir do 11, você vai dizer o número, o nome com a palavra avos. Aqui, por exemplo, ó, 10/11. Aqui será 2/15. E aqui tem o nome próprio, que vai ser 1/100. Então é isso. Sempre você vai dizer o número do numerador. A partir do 2, ó, você vai dizer o número do numerador. E embaixo você vai dizer terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Aí a partir do 11 você vai dizer o nome com a palavra avos. Por exemplo aqui, ó, 10/11. Nós temos aqui, ó, 2/15. 5/30. Então seria 5/30. Se fosse 7/45, então seria 7/45. E assim por diante. A ideia de fração como resultado da divisão de dois números naturais. Miguel tem uma barra de chocolate que é dividida em forma igual entre seus 4 netos.
Então aqui a barra de chocolate, ele quer dividir para os seus 4 netos. Pegamos essa barra de chocolate e colocamos aqui, ó. Ele pode dividir assim, ó. Isso aqui para um neto, esse para outro neto, esse para o outro e esse para o outro. Coloca aqui embaixo, neto 1, neto 2, neto 3 e neto 4. Ou seja, vai pegar essa barra de chocolate aqui e vai dividir para os 4 netos. Então vai ficar 1/4 para cada neto, que é a mesma coisa de 1/4. Então nós temos aqui, ó, que pode ser representado na forma de divisão ou na forma fracionária. Então isso daqui é para um neto, aqui para outro, para outro, para outro. Então fica 1/4 para cada neto. Frações como quarto pode ser associada à ideia de resultado de divisão de dois números naturais. Então, o que isso quer dizer? Que uma fração ele pode ser representada na forma de divisão e uma divisão pode ser representada na forma de fração. Vamos praticar um pouco? Escreva para cada figura abaixo a fração que representa a parte pintada. Depois, indique o numerador e o denominador e escreva como lembra de cada fração. Vocês devem não estar percebendo, mas essa parte aqui está pintada, viu? Então ele quer dizer, você vai representar aqui a fração, vai dizer que é o numerador que é o numerador e vai dizer como se lê. A parte pintada vai ficar em cima, que é 1, e a quantidade de partes divididas fica embaixo. Então temos aqui, foi dividido em quantas partes? 1, 2, então 2 partes. Pronto. Essa aqui representa a parte pintada. Esse número aqui é chamado de numerador, esse de denominador. Pronto. Como se lê? Metade ou um meio. Segunda fração. Qual fração representa a parte pintada? Foi pintado esse e esse. 3 partes pintadas. Em quantas partes foi dividido? 1, 2, 3, 4. Pronto. Temos aqui a fração. O 3 é a parte pintada e o 4 é a quantidade de partes. Esse daqui é chamado de numerador. Esse aqui é chamado de denominador. E como se lê? 3 quartos. Somente isso, ó. 3 quartos. Aqui, ó, quantas partes pintadas nós temos? 2 partes pintadas. Então, 1, 2, coloco 2 em cima. E a quantidade que foi partida, coloco embaixo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, 2 sextos. Então, esse daqui é chamado de numerador. E esse é chamado de denominador. Então, aqui é chamado de quê? 2 sextos. Que nós poderíamos simplificar, só que nós vamos estudar mais à frente. Então, aqui ficou 2 sextos. Agora aqui, ó, a parte pintada é 5. E a quantidade que foi dividida é 8. Então, 5 é a quantidade que foi pintada e 8 é a quantidade de partes. Esse aqui é chamado de numerador e esse é chamado de denominador. Como lemos, 5 oitavos. Então, era isso. Obrigado e até a próxima aula.